Eu ia dar um boa noite para a igreja animado, mas depois do boa noite dele, não tem, fico lá embaixo, vou perder longe. Até me assustei aqui do lado dele. Amém, queridos. Vamos lá. Bem, ponto 1 da ministração, nós temos 8 pontos, né? O primeiro ponto aqui da ministração. Eu vou falar um pouco sobre o panorama. Na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens que aborda os assuntos, um dos assuntos mais importantes da Bíblia, do Novo Testamento, queridos, que é o fato de nós termos que viver em comunhão, viver em unidade, servir uns aos outros. Esse termo, servir uns aos outros, aparece mais de 50 vezes no Novo Testamento. Se não me falha a memória, acho que 59 vezes, não tenho certeza, mas eu sei que é mais de 50 vezes. Então nós pegamos esses 59 ou 50 uns aos outros, uns pelos outros, e dividimos em 5 mensagens. A primeira mensagem foi ministrada pelo pastor Marco, semana passada, e o título da mensagem era A Base, né, dentro dessa série Uns aos Outros, onde ele abordou sobre amor e aceitação. Hoje é a segunda semana, o título da mensagem é A Proteção. Depois você vai entender por que a proteção, o nome da mensagem. Onde nós abordaremos a unidade e a paz. A terceira semana, que será a próxima semana, o título da mensagem é A Toalha e a Bacia, onde nós abordaremos sobre serviço e humildade. Quarta semana, o título da mensagem, O Combustível, onde abordaremos sobre edificação, encorajamento e oração. E a quinta e última ministração dessa série será sobre o título A Cura, onde nós ministraremos sobre perdão, confissão e restauração. Apesar da última mensagem ministrar sobre perdão, hoje também nós abordaremos um pouco esse tema. Bem, ponto 2 da nossa mensagem aqui é falando sobre a marca do discípulo, né? Todos aqui são discípulos de Jesus? Amém? Amém? Então, a unidade entre os cristãos, queridos, não é um mero detalhe da vida do cristão. Na verdade, a unidade deve ser a marca que o cristão deve carregar. É a marca externa que o mundo precisa ver em você, que há unidade entre nós. Quando as pessoas olharem para você e falam, puxa, a unidade nesta igreja. Falando em unidade dessa igreja, poucos talvez saibam, ou muitos, não sei, mas eu fazia parte da Paz Church de Barueri. Eu era pastor naquela igreja. E nós fazíamos esse movimento de ação social também. Mas, queridos, eu quero assim destacar o coração dessa igreja, de ajudar uns aos outros. Quando o pastor Mateus lança um desafio no grupo lá da igreja, para levantar valores, para ajudar alguns irmãos, teve casos de 40, 50 minutos, o pastor mandar mensagem, chega, queridos, já atingimos o valor que nós precisávamos. Não foi uma vez, foram várias vezes. Isso mostra o coração desta igreja. Isso mostra uma unidade nessa igreja. Isso mostra a compaixão dos irmãos. E eu quero, glorificar o Senhor pela vida de vocês. Amém? Então, queridos, como eu estava falando, essa marca de unidade tem que estar presente em nós. As pessoas precisam ver isso. Jesus estabeleceu um critério de identidade do cristão. E essa identificação do cristão não é porque ele trabalha aqui no culto, abre a igreja, fecha a igreja, trabalha no Kids, ou prega bem, ou é um grande teólogo. A marca do cristão, ele tem que ser conhecido pela unidade. Essa deve ser a marca dele. E você conhece uma pessoa que segue Jesus ou que é discípulo de Jesus, se ela realmente pratica isso, unidade no nosso meio aqui. Porque quando você vai num cinema, você não tem unidade. Todo mundo foi lá, participou daquele momento, vai num clube, participou, se encontra, se cumprimenta, mas não há unidade. Onde tem que ter unidade, queridos? Principalmente, essencialmente, dentro da igreja. Perdão, acabei fechando aqui. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? João 13,35 diz assim: com isso todos, ou seja, não alguns, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. É fácil amar filho? É fácil amar o marido, a esposa? É fácil amar o pai, a mãe?
Apesar que eu sei que existem conflitos, às vezes, entre pais e filhos, existem conflitos entre irmãos, mas, tirando essa parte, normalmente é fácil a gente amar. Por quê? É um ente querido nosso, está muito próximo da gente. Agora, amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos prejudica, amar aquele que fala mal de nós, esse é o difícil. Mas é justamente esse que o Senhor está dizendo para nós, principalmente nós amarmos. Queridos, eu quero deixar claro para você que existe uma arma espiritual que Deus nos deu, queridos, que tem um poder que você não consegue imaginar. Isso se chama amar o teu próximo. Eu estava no culto, na Pastiante de Barueri, e eu já era pastor nessa época, estava sentado ali no começo, a gente sentava sempre nas primeiras fileiras, e de repente, durante o louvor, uma senhora caiu endemoniada. E a orientação que eu dava, eu era responsável por essa área, retire a pessoa o mais rápido possível, por 2 motivos. Primeiro, para não atrapalhar o culto, e segundo, para que a pessoa não ficasse exposta, né? Todo mundo olhando, observando. Então levaram a pessoa para lá. Depois de uns 20 minutos, me chamaram: pastor, nós não estamos conseguindo libertar a mulher. E nisso, eu fui até lá, chegando na sala, estava a filha, estavam 3 ou 4 líderes lá dentro. Minha esposa foi juntamente comigo, e eu comecei a orar também, ali, pela libertação daquela mulher. Passados uns 15 minutos, aquela mulher não foi liberta. Em pensamento, eu falei para o Espírito Santo de Deus, falei: Espírito Santo, o nome de Jesus está sendo envergonhado aqui. O meu, não tem problema, posso ser envergonhado, não me incomodo não, mas o nome de Jesus. Nessa hora eu ouvi como um pensamento dentro da minha mente: você ama essa mulher? E eu respondi para o Espírito: sim, eu a amo. Nessa hora, queridos, eu comecei a chorar copiosamente. Se você me pedir para eu chorar agora, eu não vou conseguir. Mas naquela hora eu chorava por aquela alma. E o que eu fiz naquele momento? Eu me ajoelhei, porque ela estava numa cadeira sentada, estavam segurando ela na cadeira. E eu ajoelhei e coloquei a mão no joelho dela. E eu comecei a declarar o meu amor, a minha compaixão por aquela vida. E comecei a declarar o amor de Deus, o Pai, por aquela vida. Queridos, eu não precisei em nenhum momento falar: sai, está amarrado, te expulso, em nome de Jesus, nada. Só de declarar o amor, o meu amor por aquela vida. E o amor de Deus, o Pai, por aquela vida, ela foi liberta. Então eu quero que você nunca esqueça do poder do amor na vida das pessoas. Amém? Amém. Bem, continuando aqui, a marca que identifica o cristão perante o mundo, repito, não é o seu conhecimento teológico, não é se ele é um profeta, se ele tem dons espirituais, ou se ele toca muito bem, ou canta muito bem, mas sim a unidade, na verdade, na prática da unidade no corpo de Cristo, entre os irmãos. Isso deve ser a nossa marca, queridos. A palavra alelon, que foi a palavra que o pastor Marco ministrou a semana passada, é uma palavra de origem grega, e que significa uns aos outros, que é o tema dessa série. E o conceito de alelon é uma via de mão dupla, onde eu dou para você, e você também dá para mim. Há momento em que eu vou precisar da tua ajuda financeira. Talvez há um momento eu vou precisar da tua ajuda emocional. Talvez eu vou precisar de conselhos. Mas há momentos em que eu vou fazer esse papel para você. Então, alelon é isso. Uma via de mão dupla. Um ajudando ao outro. E a prática da unidade entre os cristãos, querido, é o padrão que Jesus estabeleceu para nós. É isso que nós precisamos entender. E aí você vai entender o título da mensagem. Quando há unidade na igreja, entre os irmãos, essa é a maior proteção. Aí o título: proteção contra a divisão na igreja. Não há divisão porque há unidade na igreja. É isso que eu quero que você entenda. Quando há unidade, há proteção da igreja. Não há divisão, sabe? Não existe, não haverá divisão se há unidade. Ponto 3 da mensagem. A ilustração que eu quero dar para vocês a respeito do purê de batatas. As batatas e os purês de batata, para você entender. Se você pegar um saco de batatas, ali tem um monte de batatas. Apesar de elas estarem juntas, elas são individuais.
elas estão juntas, mas ao mesmo tempo você consegue identificá-las, você consegue individualizá-las, você consegue contar as batatas. Mas no momento em que você pega aquelas batatas, submete elas ao fogo, né? Ali a água quente, a pressão, depois retira e começa a amassar as batatas, e sob pressão e sob aperto e tal, ali, queridos, você depois que virou o purê, você não consegue identificar mais as batatas. Você não consegue identificar se aquela era aquela batata maior, se era aquela batata que estava metade estragada e você cortou. Você não consegue identificar se era aquela batata menor, porque ali, hoje, você houve a unidade. Houve aquele purê se tornou algo novo e unido. O saco de batatas, querido, representa o quê? Estar juntos. Estar juntos. Como eu disse, no cinema nós estamos juntos, num clube nós estamos juntos. As batatas estão juntas no mesmo saco, né? Mesmo assim, elas continuam separadas. É isso que eu quero que você entenda. Mas quando passa pelo processo de purê, elas se tornam o quê? Unidade, únicas. Então, a vida cristã exige de nós uma transformação, onde a gente busca o bem do nosso próximo, onde nós buscamos unidade entre um e outro, ajudar o próximo. E isso, queridos, é necessário numa igreja. Isso é essencial numa igreja para que a igreja não haja divisão. Você percebe igrejas, e muitas igrejas, que há divisão. O pastor falou algo que os membros não gostaram, já se cria um grupo, né, e se divide a igreja. Mas por que isso acontece? Porque não existe unidade nesta igreja. Ponto 4, que eu quero dizer para você. Só voltando um pouquinho. Esse processo de transformar um saco de batata em um purê de batata, queridos, a batata ela é um ser, como se diz, poderia dizer, um ser inanimado, né? Inanimado. Mas nós não somos. Então, para que nós sejamos unidos, para que haja unidade, nós temos que consentir nisso, nós precisamos permitir isso, não viver uma vida individualizada, uma vida egoísta. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. É muito fácil alguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu vim para cá com dinheiro só de ônibus, da vinda. Eu não tenho dinheiro para voltar, nem sei como que eu vou fazer. Espera aí, querido, deixa eu orar por você, Deus vai suprir sua necessidade. Isso é unidade, queridos? Não, isso não é unidade. Se o irmão está abrindo o coração para você, ele está mostrando uma necessidade, o teu papel como corpo de Cristo, que está unido a este corpo de Cristo, é suprir a necessidade do teu irmão. Eu lembro até hoje de um pastor amigo, que ele disse que ia começar a ministrar a palavra, de repente o Espírito Santo chegou para ele e disse assim: antes de você começar, faça uma pergunta para a igreja. E ele fez a pergunta para a igreja. E ele disse assim: há alguém aqui hoje, entre os presentes, que não tem dinheiro para voltar para casa, veio de ônibus, mas não tem dinheiro, ou se chegar em casa não tem sequer um pão velho e duro para comer? Nessa hora, uma senhora levantou as mãos, e a igreja pôde suprir a necessidade dela. Talvez aí do seu lado, querido, bem do seu ladinho aí, esteja alguém passando por uma situação que não tem o que comer ao chegar em casa. Talvez não tenha nem condições de voltar para casa porque só tinha o dinheiro que veio do ônibus. Ou talvez até veio a pé. Tinha irmãos lá na igreja de Barueri que eles faziam longas caminhadas assim, alguns quilômetros, porque não tinham condições. Talvez seja a necessidade do teu irmão que está aí do teu lado. Nós precisamos estar atento às necessidades dos nossos irmãos. E o que Jesus espera de nós é que a gente estenda as mãos uns aos outros. Amém? Ponto 4. Um caso real na Bíblia, relatado, é o caso de Evódia e Sintique. Isso são nomes, tá? De duas mulheres. Está na Bíblia. Evódia e Sintique. Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Filipos. E provavelmente essa carta foi lida diante da igreja, tá? Não foi algo que foi tratada só entre os líderes. Eu digo provavelmente porque era prática das cartas apostólicas que eram escritas, eles lerem para toda a igreja. Então essa carta foi escrita, foi lida, e para que todos ouvissem a exortação. Não era uma palavra de ânimo, era uma palavra de exortação de Paulo. Para quem? Para Evódia e Sintique,
principalmente, mas para toda a igreja. E Paulo começa assim, em Filipenses 4, versículos 2 e 3. Rogo o que quer dizer? Suplico. Né? Ele disse assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem a mesma coisa no Senhor. O que Paulo estava pedindo para elas aqui? Precisa de unidade entre vocês. E disse: sim, peço a você, leal companheiro. Aqui a Bíblia não relata a quem se refere esse leal companheiro, mas Paulo fala: peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. Aqui, queridos, poderia estar havendo ali, talvez, a gente não pode afirmar isso porque a Bíblia não diz isso, mas de repente um grupo a favor de Evódia, outro grupo a favor de Sintique, e se isso não fosse tratado na igreja, fatalmente ocorreria uma divisão dentro da igreja, geraria essa fragmentação. Então, o corpo de Cristo que somos nós somos chamados para a unidade, queridos, não para a divisão, não para a competição entre nós. O que a gente às vezes vê nas igrejas, e eu já vi muito isso, que eu me converti aos 18 anos de idade, às vezes grupos defendendo um lado, defendendo o outro, um que defende um pastor, outro defende outro pastor. Isso mostra claramente que é uma igreja doente, que não há unidade nesta igreja, não há o mesmo coração, não há o mesmo sentimento, e a gente precisa vigiar no nosso coração, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, a nos inclinar de uma forma errada e tomar partido, quando é isso que o Senhor não deseja para nós, a divisão, e sim a unidade. 4.4.1, falando sobre o contexto histórico e exegético aqui. A igreja em Filipos, essa igreja era uma comunidade pequena, uma comunidade nova. Historiadores estimam que havia no mínimo 50 pessoas e no máximo 100 pessoas nessa igreja. E nesse cenário, né, de discórdia que estava tendo, afetaria toda a igreja. Era fácil você contaminar um pequeno grupo, mais difícil um grupo maior, mas aqui eles estavam muito suscetíveis. E aqui no caso de Evódia e Sintique, elas não eram qualquer tipo de membro. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, diz que elas eram cooperadoras com ele no anúncio do Evangelho. Ou seja, elas possivelmente, não estou afirmando, porque a Bíblia também não diz, eram evangelistas. Eram possivelmente líderes, eram pessoas colaboradoras, cooperadoras com o reino de Deus, né? E respeitadas, e que lutavam junto com Paulo pelo Evangelho. E a Bíblia deixa bem claro, no final do versículo que nós lemos, cujos nomes delas estão no livro da vida. Paulo reconhecia o valor delas, Paulo reconhecia o que elas estavam fazendo pela igreja. Porém, havia ali uma discórdia de ideias, de pensamento entre as duas. Ponto 4.2, eu quero falar sobre o realinhamento mental. A palavra grega phronel, que significa isso, exatamente, realinhamento de disposição mental. Paulo, ele não está tratando com elas sobre perdão. É só você ver lá, em nenhum momento ele fala. Por que ele não está tratando? Porque possivelmente já havia tido perdão entre as duas, mas não tinha tido reconciliação entre as duas. Havia ainda aquele, vamos dizer assim, você aí e eu aqui, tá bom, você já está perdoada, mas nós não precisamos mais compartilhar talvez do mesmo ambiente, dos mesmos grupos. Então havia ainda essa falta de, esse realinhamento e disposição delas, né? Então Paulo pede o que para elas? Phronel, palavra grega, pediu a elas um alinhamento e disposição mental. Paulo não está dizendo que nós, né, aqui ou naquela época, seja que for, que nós temos que concordar com tudo que um líder fala para nós. Não estou dizendo para nós, está entendendo, causarmos divisão, não é isso. Eu estou dizendo que nós não precisamos concordar com tudo. Nem queridos, nós podemos ter opiniões diferentes. Mas o que ele está pedindo aqui é algo mais profundo que está pedindo a ela. Ele está pedindo que elas tenham o mesmo sentimento no Senhor. Ou seja, o que Paulo está pedindo aqui? Que o coração delas, o propósito e a atitude estejam alinhadas em Cristo.
mesmo havendo diferenças de opiniões. É isso que ele está pedindo. A unidade, queridos, não nasce de ausência de opinião diferente. A unidade, queridos, vai de uma decisão, de uma inclinação do seu coração de permanecer no mesmo espírito. E não causar discórdia, no mesmo amor, no mesmo intento, no mesmo alvo. Vamos crescer, vamos. Eu penso diferente, mas vamos agir assim. Se a liderança tomou essa decisão, se todos os irmãos pensam desse jeito, eu penso um pouco diferente, mas vamos, estou junto com vocês, vamos. E se não der certo ali na frente, a gente muda. A própria Igreja da Paz passou por um processo, queridos. Eu estou na Igreja da Paz desde 2002. Então a nossa igreja, ela passou por um momento em que eles tomaram algumas decisões e vieram caminhando, e viram ao longo do tempo que não foi a melhor decisão. O que os líderes fizeram diante disso? Foram perante a igreja, os líderes principais pediram perdão. Nós erramos, achávamos que isso era a melhor decisão, mas agora nós vimos que não foi. Agora vamos por esse caminho. Isso é ser líder, reconhecer o erro. Eles reconheceram e pediram perdão. Olha o coração de uma liderança. Não tiveram medo de se expor, não se esconderam em nenhum momento, queridos. Então, o texto aqui nesse caso está confrontando de Sintique e de Evódia o orgulho, talvez competição que havia entre elas, vaidade, uma disputa por um grupo de pessoas ou por pessoas que pensassem igual, né? E queriam, de uma certa forma, né, puxar para elas. E isso causaria com certeza divisão no corpo de Cristo. E nós precisamos vigiar para que não sejamos divisores do corpo de Cristo. Ponto 5. A distinção crítica. Ou seja, perdão versus reconciliação. Algumas pessoas até perdoam, mas não querem reconciliação. Só há reconciliação se for algo mútuo. Eu não posso dizer que eu me reconciliei com uma pessoa se a outra pessoa não quer. Ou seja, isso é algo que depende dos dois lados. Nós precisamos reconciliar. E a reconciliação não é uma coisa rápida. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Normalmente, há um processo na vida da gente para a gente trabalhar o coração, principalmente quando envolve mágoa. Eu já disse aqui de púlpito, não tenho vergonha de dizer. Eu sou pastor desde 1999 e em 2015 eu passei por uma situação em que eu permiti que a mágoa entrasse no meu coração de uma pessoa que eu tinha assim um carinho grande. Ao meu modo de ver, ele me feriu, ele me machucou, ele me prejudicou. Mas, queridos, aquilo ficou no meu coração durante um tempo, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sendo o pastor que mais pregou em Barueri sobre perdão, eu vi Deus curando pessoas nessa área, usando a minha vida. Só que Deus falou, você conhece bastante teoria, está na hora de você conhecer na prática. E eu passei por isso. Eu tive que trabalhar isso no meu coração. E não foi de uma hora para outra. Sabe, a primeira vez que eu me encontrei com essa pessoa, eu queria me reconciliar com essa pessoa, eu fiquei 40, 50 minutos na frente dele. Eu não consegui fazer outra coisa senão chorar, 40, 50 minutos. Não falei uma palavra, não consegui. Segunda vez, marquei um segundo encontro com ele. Aconteceu a mesma coisa, chorei. Não consegui falar uma palavra. Terceira vez, eu consegui abrir meu coração e dizer, você me prejudicou, você me fez mal, e isso e tal. Depois, quando eu tomei a decisão de perdoá-lo, queridos, eu também fiz a disposição de reconciliar com ele. Eu procurei, nós nos reconciliamos. Hoje eu me encontro com ele, recentemente eu encontrei com ele, no mês passado. Isso. Eu olho no olho dele, a gente brincou, tirou sarro um do outro, brincou um com o outro, sem que eu sentisse absolutamente nenhum sentimento negativo, contrário à vontade de Deus. Ao contrário, queridos, eu consigo olhar nos olhos dele e a gente tem hoje relacionamento. Talvez não como antes, com tanta intimidade e tudo, mas não deixo de ter relacionamento. A gente não deixa de se falar um com o outro, de ligar. Às vezes mandamos mensagem, no dia do aniversário, nós cumprimentamos um ao outro. Então, eu busquei, o que, queridos? Eu busquei a reconciliação. É o que eu oriento você a fazer. Se você tem mágoa, primeiro, perdoe
perdoe, não importa o que a pessoa fez para você. Use como padrão, use como régua, use como modelo Jesus. Olha para a sua vida, o tanto de coisas erradas que você fez, e ainda assim o Senhor te perdoou. O que você está esperando para perdoar? A palavra é muito clara: se você não perdoar, Deus também não te perdoa, querido. Entenda isso. Não é possível você estar no corpo de Cristo, dizer que você está unido ao corpo de Cristo, que é a unidade no corpo de Cristo, né? Como um purê de batata, mas você não está como um purê de batata, você está como um saco de batata. Na verdade é isso. Você não está em unidade quando você pratica essas coisas na sua vida. E muitos cristãos, cara, vivem uma falsa paz, uma paz aparente. Por quê? Porque dizem o seguinte: confunde esses dois conceitos, perdão e reconciliação. E nós precisamos entender a diferença disso. Há pessoas que até perdoam, se reconciliam e amam pessoas. Mas há pessoas também ao contrário: não, eu já perdoei, mas eu não gosto da pessoa. Eu não preciso me relacionar com a pessoa. Isso é um perdão incompleto. Você precisa permitir a ação de Deus na sua vida para que seja restabelecido esse relacionamento, queridos. Quando você diz: não, eu não tenho amor por ela, mas também não tenho ódio. Não, eu não desgosto, mas também não gosto. Você está cometendo pecado, sendo que nós acabamos de ler lá em João, claramente: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Se você não está amando, querido, você não está honrando o Senhor, você não está honrando os mandamentos do Senhor, você não está honrando a palavra do Senhor. O que diz 1 Coríntios 13, de 1 a 8, tão conhecido? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Aí é a morte do eu. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Perdão, queridos, é uma ação unilateral. Por que eu quero dizer que é uma ação unilateral? Talvez eu queira perdoar aquela pessoa, mas a pessoa não quer receber o meu perdão. Porque talvez a pessoa ache que eu a prejudiquei e eu estou achando que ela que me prejudicou e fica nisso. Talvez eu me disponha a perdoar a pessoa, mas a pessoa não quer me perdoar. Então o perdão se torna algo unilateral. E aí nós temos que, na verdade, entender que você tem que fazer a sua parte, o seu papel, e se reconciliar com a pessoa. Se ela não quiser te perdoar, aí já é problema dela com Deus. É isso que você precisa entender. Uma vez eu aconselhei uma irmã lá da Paz, de Barueri, e ela estava em depressão, já fazia meses e meses e meses, e eu não a conhecia, Dalva é o nome dela, não a conhecia, me chamaram para orar na casa dela, e eu fui lá orar. Chegando lá, um clima assim pesado, e aí eu cheguei, fui orar com ela, falei: Dalva, o que é que você sente? Pastor, isso. Falei: Dalva, isso aí é todos os sintomas de uma pessoa que tem mágoa no seu coração está entulhado. De quem que você tem? Eu briguei com a minha irmã, e foi depois disso que começou tudo isso? Foi. E ela entulhada com o coração. Ministrei a palavra nela, houve uma disposição dela em perdoar a irmã. Eu falei: procura a tua irmã. Onde que ela mora? Ela mora na rua de baixo. Mas pastor, e se ela não me receber? E se ela gritar comigo? E se ela me expulsar de casa? Eu falei: faça o teu papel, faça a tua parte. E aí acerta você com Deus, e ela terá que fazer o acerto dela com Deus. Ela foi até a irmã, conseguiu reconciliação,
choraram juntas, se abraçaram, e ela foi curada da depressão, assim, algo impressionante, queridos. O poder da falta de perdão afeta o nosso emocional de tal forma que vocês não conseguem imaginar. Eu vou voltar a dar o testemunho, o meu, quando eu fiquei com mágoa. Queridos, eu engordei por volta de 15 quilos. Fiquei ansioso, comecei a engordar. Eu tinha insônia. Eu estava num casamento que é lugar de você celebrar, ficar feliz, de você se divertir, de você dar risada. O que acontecia comigo? Estava pensando na pessoa. Eu me pegava tomando banho, pensando na pessoa. Dirigindo, pensando na pessoa. Tentava dormir, estava pensando na pessoa. Estava passeando com a minha esposa, pensando na pessoa. Estava num restaurante, pensando na pessoa. Estava viajando, pensando na pessoa. Era uma verdadeira tormento na minha vida. Olha o que diz aqui Mateus 18, 34 a 35. Essa aqui é aquela parábola do devedor incompassivo, onde o rei chama seus devedores para prestarem conta. E aí um deles, né, é perdoado, né, pelo Senhor, pelo rei, só que chegando lá fora ele vê alguém que o deve. E a Bíblia fala que ele o sufocava, ou seja, grudou na garganta da pessoa e dizia: me paga o que você me deve, me paga. E os servos do rei viram aquilo, chamaram ele na presença e contaram tudo. Falou assim: não perdoei eu sua dívida, que era uma dívida impagável? E você não deveria usar da mesma medida? E aí, porque ele não teve isso, não teve essa prática, olha o que diz a palavra aqui nos versículos 34 e 35. Indignando-se o seu senhor, os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e suas ofensas. Primeiro, se você não perdoar, Deus também não perdoa. Isso é bem claro a palavra de Deus. Segundo, se você fizer uma pesquisa na palavra de Deus, não há um consenso aqui. Tem palavras aqui, tem essa palavra atormentadores na Bíblia, há traduções que falam verdugos. Então, não há um consenso, tá, queridos? Uns falam que esses verdugos, atormentadores, eram realmente torturadores, aquelas pessoas que torturavam os prisioneiros. Mas há também estudiosos que digam que são espíritos malignos atormentadores, porque você abriu uma brecha na sua vida, não perdoando, por isso você dá legalidade para eles agirem na sua vida. Estou sendo claro com vocês, não há um consenso a esse respeito, tá? Existem essas duas vertentes, que pode ser uma ou outra. Mas eu vou dizer para você, na minha opinião, são espíritos atormentadores. Não estou afirmando não, de forma alguma, porque eu passei por isso. Eu era perturbado a todo momento, no pensamento, no corpo. Eu sofria, padecia, queridos, por causa que eu não perdoava. Você pense bem nisso. Talvez você esteja sofrendo dores no seu corpo, e a coisa mais natural é a pessoa sentir dor no corpo. Dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas. E tudo isso é fruto de você estar retendo o perdão ao seu irmão. Amém? Então, tenha predisposição de perdoar e construir relação com essa pessoa, para que o seu perdão não fique travado. Reconciliação é uma ação bilateral. Reconciliação só acontece, como eu disse, quando há disposição das duas pessoas. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Paulo, ele nos chama para ajudar nessa reconciliação. Deus nos perdoa, queridos, mas voltar a caminhar com Deus exige uma posição nossa, uma postura nossa. Exige que a gente mude de atitude, mude de pensamento. Então, 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos reconciliados com o Pai através de Jesus Cristo. E que nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Você pode e deve reconciliar com aqueles que te devem, com aqueles que você não perdoa. Ou então você tem que ser o agente. Eu quero ler isso aqui. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo
por meio de nós, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, de repente você conhece alguém da célula ou da igreja que está com mágoa no seu coração, que está retendo perdão. Seja você esse agente de transformação, de reconciliação. Ministre na vida desse irmão, seja bênção na vida dele. Mostre para ele o que diz a palavra, que só ele está sendo prejudicado, só ele está perdendo. Seja esse agente na vida deste irmão. Amém? Preste atenção. Há pessoas, como eu disse, que perdoam. E a outra parte até reconhece que errou e pede perdão, se arrepende. Ainda assim, algumas pessoas preferem não se reconciliar. Sabe? A outra pessoa falou, eu errei, eu cometi o pecado. Tudo bem, mas se você fica aí, eu fico aqui. Pensam que por ter perdoado a outra pessoa, mas não quer se reconciliar, isso é a falsa paz. A pessoa ainda tem pendência na vida, uma pendência espiritual. Não tem como, ela continua retendo. E não há perdão, queridos. Ela pode dizer que perdoa, mas é um perdão parcial. E não existe perdão parcial. É isso que nós precisamos entender. Quando Jesus veio até nós, Ele não chegou aqui com um monte de teorias. Anotem aí nos seus cadernos, seus manuscritos. Eu vou dar os mandamentos para vocês praticarem. Não. Ele fez isso e, além disso, Ele praticou tudo o que Ele disse. Eu quero que você preste atenção em Filipenses 2, de 5 a 8. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. À luz desse padrão estabelecido por Jesus, queridos, a régua subiu e subiu muito. Eu pergunto para você, você acredita que você já perdoou como Cristo perdoou? Ou você está retendo? Você acredita que você já suportou com paciência o teu próximo como Cristo suportou? Você acredita que você já foi humilhado como Cristo foi humilhado? Esse é o padrão, a régua. Esvaziou-se de si mesmo, foi humilhado. Você acredita que você já serviu o suficiente o teu irmão, o teu próximo, como Cristo te serviu, serviu a todos nós? Você acredita que amou o teu próximo como Cristo te amou? Você acredita que já sofreu e foi obediente o suficiente como Cristo foi? Obediente até a morte e morte de cruz. Ponto 6. Envolvimento comunitário. A unidade não é algo isolado. Não é algo individual. É coletivo. É de todos nós. Não é só da liderança. É meu papel, é seu papel. No texto que nós lemos, Paulo, ele convoca, conforme nós lemos, ele convoca um fiel companheiro, que eu falei que a Bíblia não relata quem é, juntamente com Clemente e demais colaboradores. E é muito provável que sejam irmãos, líderes também, irmãos maduros na fé, confiáveis e respeitados da igreja de Filipos. E Paulo chama eles para ajudar na restauração de Evódia e de Sintique. É a mesma convocação que Jesus faz para mim e para você. Ajudem na restauração de relacionamentos. Seja o seu, ou seja de irmãos que você tem conhecimento que precisam perdoar. A igreja não pode ser espectadora de divisões. A igreja não pode ser espectadora de ver uma pessoa que guarda mágoa no seu coração e dizer, irmão, você tem que perdoar. E não ministra mais nada, não fala mais nada, não incentiva, não motiva, não vai lá e não apoia, não ajuda, não ora pela pessoa, não intercede. Nós precisamos ser agentes de transformação, agentes de reconciliação. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Ou seja, se alguém caiu em pecados, queridos, nosso papel não é ignorar a pessoa, não é desprezar a pessoa, não é maltratar a pessoa, tratar com dureza, ao contrário, tratar com amor,
não é humilhá-lo ou desprezá-lo, justamente ao contrário disso. Temos que resgatá-lo para Jesus, temos que restaurar a vida dele. Todos nós em algum momento já dissemos, não vou mais cometer esse pecado, e o cometemos. Estou falando besteira? Estou falando alguma coisa errada? Quantas vezes eu prometi, Senhor, não vou fazer mais isso, e fiz? Queridos, todos nós somos falhos, todos nós merecemos misericórdia de Deus. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, cobrirá a multidão de pecados. Significa que a restauração de uma pessoa que é desviada, feita com amor, com compaixão, pode impedir muitos outros pecados dessa pessoa e trazê-lo de volta ao perdão, a ser restaurado. Por isso, quando alguém sai da igreja, a gente não tem simplesmente, mas o cara era chato demais, o cara também era um ranzinza, o cara também era um reclamão. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é ir lá resgatar essa pessoa, queridos, pagar o preço que Cristo pagou. Amém? Ponto 7. Mandamentos de reciprocidade. Eu queria gastar um tempo aqui mostrando para vocês alguns textos onde o Senhor nos fala explicitamente sobre esse assunto, que eu dividi em duas partes. Que partes? O que não fazer e o que fazer. Ponto 7.1. O que não fazer. A Bíblia ela é explícita sobre algumas coisas que destroem a proteção da unidade. Título da mensagem: a proteção. Então nós vamos ver coisas, fatos que destroem a proteção da unidade. Romanos 14, 13 diz assim: portanto, deixemos de nos julgar uns aos outros. Ao contrário, decidam não colocar tropeço ou obstáculo no caminho do seu irmão. Tropeço, queridos, é qualquer atitude. Quando você fala do seu irmão, faz o seu irmão cair na fé, cair em descrença, escandalizar o teu irmão, quando você faz fofoca, quando você faz comentários maldosos, você o enfraquece espiritualmente, você está pecando. Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, está falando contra a lei e a julgando. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Que quando você fala mal do seu irmão, você não está apenas julgando a pessoa. Você também está desafiando a própria lei de Deus, dizendo que essa lei não é tão certa, não tão boa assim. Não é bem assim, não. Efésios 4:29. Nenhuma palavra má saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificação. Provérbios 6, 16 a 19. Isso aqui é pesado. Diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor. Tem coisas que aborrece o Senhor? Tem. 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. É abominável a Deus. 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam em correr para o mal. 6º, a testemunha falsa que profere mentira. Essas são 6 coisas que o Senhor aborrece. E aquele abomina, que semeia contenda entre irmãos. Ponto 7.2, o que fazer? A unidade ela é construída através de ações afirmativas, ações intencionais. Efésios 4:3, empenhem-se em manter a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Ou seja, os cristãos, eles devem se esforçar para preservar a unidade na igreja, fazer o que for possível, queridos. Vivendo em paz, vivendo em humildade, vivendo em unidade, e não promovendo interesses próprios e nem divisões. Romanos 12:16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam arrogantes, mas associem-se com os humildes. Filipenses 2:2. Paulo dizendo, quando ele relata o fato lá de Evódia e Sintique, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: preencham a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Faça isso, querido, e você vai ver a bênção na sua vida. Romanos 15:7. Aceitem uns aos outros, portanto, assim como Cristo os aceitou para a glória de Deus. Paulo está dizendo que devemos acolher e tratar bem os nossos irmãos, tratar com amor, tratar com respeito, tratar com dignidade, com graça. Do mesmo jeito que Cristo nos recebeu, nós devemos fazer isso. Mesmo havendo discórdias e divergências de opiniões, de pensamentos. Ponto 8 e último ponto. Alelon, né? Como sustentação. Cada um desses mandamentos que nós falamos aqui, queridos, carrega o peso da mutualidade. Não depende só de mim. Depende de mim, mas depende de vocês também, de cada um de vocês. Quando a Bíblia diz, não julgueis, não mintais, não criticais, né? Ela está estabelecendo um ambiente onde eu facilito a vida do meu irmão e facilito a minha vida, onde é uma via de duas mãos. Um ministrando ao outro, um ajudando o outro, um apoiando ao outro, um fortalecendo ao outro. E não colocando empecilhos no processo de restauração, ao contrário. Tome cuidado com os conselhos que vocês recebem. Às vezes você chega para o irmão, tal pessoa me fez isso, me fez isso, me fez isso, me fez isso. Cara, se eu fosse você, eu dava um murro na boca desse cara. Tem gente que dá esse tipo de conselho. Eu já vi tanto conselhos absurdos. Cara, ignora esse cara, despreza ele, risca ele da sua lista aí. Não é isso que a gente ouve das pessoas que não têm revelação e entendimento da palavra de Deus? A gente é aconselhado a tantas coisas, queridos. Quando eu era mais jovem, adolescente, meus amigos queriam me empurrar para o sexo. Eram meus amigos, eu gostava deles de paixão, assim, paixão que eu digo, amigos leais, verdadeiros. Mas eles tinham uma vida que eu não queria levar. E eu não me deixei levar pelas ações, pelos convites. E eu nessa época, eu não era nem cristão. Quer dizer, eu dizia que era católico, mas nem ia na igreja. Não era praticante de nada. Meus pais não iam na igreja. Qual a sua religião? Católico. É o que a gente preenchia lá na escola, em qualquer lugar que você ia preencher uma ficha. Católico. Mas não ia na igreja. Mas eu tinha dentro de mim, isso está errado, está errado. Incline o seu coração para as coisas de Deus. Ajude os irmãos na restauração da vida deles, a perdoar. Seja você também aquele que vai ajudar. Queridos, aqui, Evode e Santique, sabe qual era o problema delas? Elas já haviam possivelmente se perdoadas. Elas só não haviam se reconciliados. E elas não estavam honrando o Senhor com a atitude delas. Se você está retendo perdão, você não está honrando o Senhor. Se você não está se reconciliando com a pessoa que você já perdoou, você não está honrando o Senhor. Isso era o problema delas aqui. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você tenha aí um minuto, com os seus olhos fechados. Converse com o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra não vai voltar vazia. Que essa palavra entrou no seu coração. Tenho certeza que ela está mexendo com você. Você só precisa tomar uma decisão. Você só precisa dar um passo em direção disso. Independente do que vai acontecer, se a outra pessoa vai te perdoar ou não. Você só precisa ajudar o teu próximo que não quer perdoar a se reconciliar. Você precisa amar o teu próximo como Cristo te amou. Feche os teus olhos, não olhe para mim não. É você e Deus, é um momento entre vocês dois. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra
apelidos, Evódia e Sintique, elas eram salvas. Paulo mesmo falou, o nome delas está escrito no livro da vida. Então a questão delas aqui não era se elas eram salvas ou não eram salvas. Elas eram salvas. A questão é aqui que a atitude delas, elas não estavam honrando ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje não é se você é salvo ou se você não é salvo. A minha pergunta é se suas escolhas, suas decisões estão honrando o Senhor hoje? Pense nisso. Se você diz que não, você está disposto a realinhar o seu pensamento, inclinar o seu coração? Você está disposto a colocar Cristo no centro e viver a vontade dEle? E viver algo maior? Você tem que entender que quando você entra debaixo da vontade de Deus, as bênçãos vêm sobre a sua vida. Você não é roubado. O meu apelo para você hoje é: honre o Senhor com suas atitudes. Eu quero chamar os líderes aqui na frente. Se você quer oração, não tenha vergonha, não tenha, sabe, aquela barreira. Venha receber oração. Fala: Senhor, eu preciso de conserto. Não tenho vergonha de me expor. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. Não sou eu que estou falando, a Bíblia. Os líderes estão aqui à disposição. Eu vou orar dando a bênção apostólica, liberando os irmãos para que aqueles que querem ir embora partirem. Mas se você quer receber oração, nós estamos com uma equipe aqui bem grande que está disposto a orar por você, interceder por você. Uma via de duas mãos, dar e receber. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre com toda a igreja, com todo o povo de Deus, com esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo, término de domingo para todos vocês. Aplauda mais forte, porque é para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.